Oi, crianças! Eu tô gravando esse vídeo porque nós vamos fazer o nosso culto infantil. Vocês têm visto que o papai, a mamãe e nem ninguém pode ir pra igreja por causa do coronavírus. Então nós vamos fazer o culto infantil por vídeo também. E agora, pra gente começar o nosso culto infantil, eu vou fazer uma oração. Então eu vou pedir pra você fechar os seus olhos aí na sua casa, abaixar a sua cabeça e eu vou orar, tá bom? Querido Deus, nós queremos entregar esse culto nas tuas mãos e pedir que seja uma bênção na vida das crianças. Abençoe os nossos louvores, as histórias, os versículos que vamos ler e tudo que vamos aprender, para que possamos aprender de verdade e levar isso, guardar isso no nosso coração. Aceite o nosso culto em nome de Cristo. Amém. Agora, pra gente começar o nosso culto, eu vou passar pra Lorena e ela vai ajudar a gente com o momento do louvor, tá bom? Então fica de pé aí na sua casa pra gente... Oi, crianças, então vamos cantar agora duas músicas pra gente louvar o nosso Deus e eu quero todo mundo fazendo gesto aí de casa, tá bom? A primeira música é O Sabão. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. De novo. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. A próxima música é Bom. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. De novo. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Depois desse momento de louvor, nós vamos fazer agora um momento especial de oração. Para isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Pode pedir ajuda para a mamãe aí. O versículo diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Esse versículo do livro de Efésios diz que nós precisamos orar por todo o povo de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos lembrar especialmente dos irmãos da nossa igreja que estão em casa, que não podem se reunir, nós não podemos nos reunir. Também vamos lembrar daquelas pessoas que estão sofrendo por causa do coronavírus, que estão doentes, longe da família. E também vamos orar pelos médicos e enfermeiros e por toda a equipe da saúde que estão enfrentando e ajudando os pacientes que estão com esse problema. Então, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos, abaixe a cabeça e eu vou fazer uma oração. Eu quero que você ore junto comigo, tá bom? Querido Deus, nesse momento, nós queremos orar pelo nosso país e por todo o mundo também. Queremos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor, cuide de nós, da nossa saúde, para que a gente não fique doente ou que a gente não sofra por causa desse coronavírus. Queremos lembrar também de todos os nossos irmãos da nossa igreja. Peço para que o Senhor cuide de cada um e proteja cada um também. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que estão nos hospitais ou estão em casa sofrendo por causa do coronavírus. Que o Senhor tenha misericórdia delas e cuide para que elas melhorem logo.
Abençoe também os médicos e enfermeiros e toda a equipe de saúde que estão cuidando desses pacientes, Senhor. Nós sabemos que eles também têm uma família e eles precisam do teu cuidado. Que nesse momento de quarentena a gente possa se cuidar da nossa família e aproveitar muito bem esse tempo. É em nome de Cristo que eu faço essa oração. Amém. Bom, agora eu vou passar mais uma vez para Lorena, que a gente vai cantar mais algumas músicas, tá bom? A próxima música se chama Oba, Jesus Me Ama. Com muita animação, vamos lá. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Depois dessa música, a Ana Lídia ela vai contar a nossa história de hoje. Por isso agora a gente vai cantar Alô, pra gente preparar o nosso coração pra história, tá bom? Vamos lá. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Bom, agora que nós já tivemos um momento de louvor, nós vamos passar por uma parte muito importante do culto, que é a parte da história bíblica. E para essa parte, eu vou relembrar junto com vocês toda a criação de Deus. Lembra que nós conversamos um pouquinho no culto infantil? Para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Lembra que eu mostrei para vocês? O livro de Gênesis, ele conta como foi que Deus criou o mundo e nós vamos relembrar todos os dias. Então, prestem atenção. No primeiro versículo, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 diz pra gente que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada na terra, era tudo escuro. Então, Deus decidiu criar um mundo do jeito que ele é hoje. E a primeira coisa que Deus criou foi a luz, está no versículo 3. Diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E este foi o primeiro dia. E eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente lembrar que esse aqui é o primeiro dia. Nós temos o dia, que foi a luz que Deus criou. E quando a luz aparece, nós chamamos dia. E nós temos as trevas, a escuridão, que nós chamamos de noite. Este foi o primeiro dia. No versículo 6, nós vamos ver o que Deus criou no segundo dia. Olha só. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E no segundo dia, nós temos a separação das águas e em cima, que é o firmamento, que a gente chama de céu, cheio de nuvens, bem bonito. E embaixo nós temos águas também que formam o mar. E o versículo diz
que passaram-se a tarde e a manhã e este foi o segundo dia da criação, por isso tá aqui o numeral 2. Lá no versículo 9 do capítulo de Gênesis, a gente vai ver o que foi que Deus criou no terceiro dia. Depois de ter separado o firmamento, Deus disse o seguinte: ajuntem-se num só lugar as águas que estão embaixo do céu e apareça a terra seca. E a terra seca, aqui no numeral 3, toda laranja. Na parte seca, versículo 10 diz o seguinte: a parte seca Deus chamou terra. E então ele disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. Então Deus fez toda a parte da vegetação, gramas, árvores, flores. Deus enfeitou a terra e fez brotar toda a vegetação e árvores frutíferas também. Lembra da sua frutinha preferida? Pois bem, foi aqui no terceiro dia da criação que Deus fez. Agora nós vamos lembrar o quarto dia da criação, que está lá no versículo 14. Diz o seguinte: e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, os dias e os anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. O que aparece de dia que ilumina e aquece o nosso dia? Isso mesmo, o sol. Deus criou o sol, que é um grande luminar, e ele ilumina e aquece o nosso dia. E o que aparece para iluminar a nossa noite? Isso mesmo, a lua e as estrelas. E Deus viu que isso era bom, e este foi o quarto dia da criação. Agora nós vamos lembrar o quinto dia da criação, que está no versículo 20. Vamos ler? E disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com as suas espécies. Então, no quinto dia, Deus fez duas coisas muito importantes. Primeiro, o versículo diz que ele povoou, ele encheu a água com todo tipo de animal marinho. Olha só que legal! Então, lá no quinto dia, nós temos todas as espécies de animais que moram no mar. Tubarão, baleia, golfinho, cavalo marinho, todo tipo de peixe, água-viva. E também, no quinto dia, Deus encheu os céus. E o que animal que fica voando no céu? Os pássaros. Todas as espécies de pássaros Deus fez no quinto dia. E agora nós temos o sexto dia, que está no versículo 24 do capítulo 1 de Gênesis, e diz assim: e disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, domésticos, selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Nesse dia, no sexto dia, Deus fez todos os tipos de animais terrestres. E aqui nós temos 3 tipos de animais. Animais selvagens, como o leão, o tigre. Nós temos também os animais domésticos, que são aqueles que podem ficar pertinho das pessoas. A vaca, o cachorro, o gatinho. Nós também temos os répteis. E sabe quem são os répteis? São os animais que arrastam a barriga no chão para andar. Lagarto, cobra, isso mesmo. Mas aqui no sexto dia também, o texto continua dizendo que Deus fez mais uma coisa muito importante. Olha só. Então disse Deus, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele vai dominar sobre todos os peixes, sobre todas as aves e sobre todos os animais da terra. Sabe quem é? Isso, o homem. Deus criou um homem e o nome dele era Adão. E não só isso, Deus também fez a Eva, uma companheira para ele não se sentir sozinho. E o homem e a mulher, é a parte mais importante da criação, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos parecidos com Deus. Nenhum outro animal, ou planta, ou luminar é parecido com Deus, mas o homem é a semelhança de Deus, é parecido com Deus. Por isso nós somos a parte mais importante da criação. E, para terminar, lá no capítulo 2, versículo 2, diz o que foi que Deus fez no sétimo dia. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia,
ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, lá no 7º dia, Deus descansou para mostrar pra gente que nós precisamos descansar também. E todos esses dias fazem parte da criação de Deus. E sabe o que foi que Deus usou para poder criar tudo isso? Ele é tão poderoso que ele precisou usar só a sua voz. Ele falou e tudo surgiu, menos o homem. O homem, Deus criou do pó da terra. Ele construiu um boneco e soprou no boneco o fôlego de vida. Então, depois de relembrarmos todos os dias da criação, a gente vai ver no próximo culto infantil o que foi que Deus fez com esse homem tão especial que ele criou. Não percam, tá bom? Nós ouvimos então a história sobre a criação, então agora a gente vai cantar uma música que fala sobre algumas das coisas que Deus criou, tá bom? Se chama Quem Fez. Vamos lá. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela foi Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam foi Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul foi Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu foi Deus, nosso Pai. Quem fez a linda estrela, as aves do céu, o céu azul? Quem fez você e eu foi Deus, nosso. Bom, agora que nós já relembramos todos os dias da criação, sabemos que Deus usou a sua voz para criar todas as coisas e fez o mundo inteiro em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós vamos fazer agora uma atividade. E essa atividade é o seguinte. Lembra que o Felipe levou para o culto infantil um livro da criação? O desafio e a tarefa de casa é vocês construírem um livro da criação. Vocês podem recortar de revistas, podem imprimir desenhos da internet. E quando tudo isso acabar, a quarentena acabar, nós vamos levar este livro para o culto infantil para vocês contarem essa história da criação para outras pessoas também. Então prepare o seu livro, mande fotos, pede para a mamãe e para o papai mandar foto para mim, que eu quero ver como que tá ficando o seu livro da criação. Se você tiver dúvida, volta na história para você lembrar o que foi que Deus criou em cada dia. E eu quero bem bonitinho, bem separadinho, o 1º, o 2º, até o 7º dia. Beleza? Qualquer coisa vocês podem me chamar, que eu ajudo vocês a fazerem o livro, tá bom? Bom, crianças, muito obrigada por acompanharem aqui com a gente. A gente fez com muito carinho para vocês, nesse momento que a gente está passando muito difícil no nosso país e em todo o mundo também, dessa nova doença, em que todos nós estamos em casa, e fiquem em casa vocês também. Orem pelo nosso país e também muito obrigada por assistirem ao cultinho. E se essa doença passar, a gente se vê no próximo culto infantil na igreja. Se não, nos vemos também vocês assistindo aqui no próximo, tá bom? Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigada por esse momento. Obrigada por cada criança que está assistindo em casa. Nós pedimos, Senhor, a tua proteção durante esse momento difícil que o nosso país e todo mundo está passando. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa família e todos nós também, Pai. Abençoe cada criança que está em casa e todas as suas famílias também. Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau, obrigada!